Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor José Costa, este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, ajudar os professores e as professoras para que o seu plano de aula seja enriquecido. Este é o objetivo do canal. Então eu agradeço a você que é inscrito no canal. Que Deus possa te abençoar. Continue comentando, divulgando e dando os likezinho, que nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E para você que está chegando agora no canal, eu te convido a inscrever-se, fazer parte dos inscritos e também curtir o canal, divulgar, ativar o sininho, quando você ativa ele, quando postamos novos vídeos, você é notificado dos vídeos e você vai ver em primeira mão. Temos também os demais vídeos do trimestre passado disponibilizado em pastas chamadas playlists. Você pode abrir essas partes e acessar os vídeos dos trimestres que já se foram e ser edificados com ele. Pois bem, hoje a lição de número 9, datado do dia 2/12 de 2018, traz um título: A Maravilhosa Cura Divina. E o texto do dia está em Isaías 53:5, quando o profeta diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A síntese, a cura divina, da mesma forma que o batismo no Espírito Santo é uma realidade para os nossos dias. Então a lição ela está falando exatamente da veracidade da cura divina. Há nos dias atuais quem mais não crê nas curas divinas. Eles tentam explicar esse fenômeno sobrenaturais através das ciências. Mas a Bíblia ela comprova, e a atualidade, na nossa atualidade agora podemos perceber curas divinas. Mas o que é a cura divina? Qual a origem das enfermidades? Primeiro ponto, a origem das enfermidades é a consequência do pecado. Se o homem não peca, não haveria nem a tristeza, nem a dor, nem o rancor, nem a amargura, nem o ódio, que são doenças da alma. Também não haveria essas doenças do corpo. O homem não envelheceria, o homem não morreria. Então, essas são consequências do pecado. O pecado é quem traz, além da separação do espírito do homem e do espírito de Deus, as doenças da alma, o ódio, a amargura, a tristeza, o rancor e as doenças do corpo, que o corpo envelhece, é chamado a lei da entropia. Nós envelhecemos e morremos. Vamos esquecendo, ficando velhos, careca, e acabamos morrendo. Então, são consequências do pecado. Então, as demais doenças que existem também são consequências do pecado. Agora, depois dessas consequências do pecado, os salvos podem ser atingidos por doenças naturais, que não são pelo seu pecado cometido. Porque quando fala que as doenças são consequências do pecado, são do pecado original. Nós sofremos o pecado de Adão, como a Bíblia diz. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Que mundo? O mundo humano. E pelo pecado a morte, por isso que todos morreram. Então até as crianças já nascem sobre o pecado chamado na teologia de pecado original. Qual que é o pecado original? A legalidade que Adão deu para que o pecado entrasse no mundo humano. Então todos já nascem sobre este pecado. Davi disse: Eis que em pecado me concebeu minha mãe. Não é como muitos têm dito, que a mãe de Davi pulou a cerca e por causa de um adultério teve ele. Não é isso, ele está falando do pecado original. Quando a criança nasce, ela já nasce sob a influência do pecado original. Se não fosse assim, as crianças recém-nascidas não morreriam. Por que elas morrem? A morte é consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então elas morrem por causa do pecado original. Por mais que elas não tenham cometido nenhum pecado, elas não são condenadas por isso, porque não cometeram pecado. E esse pecado original que já vem na vida dela, o sangue de Cristo já purificou ela, são inocentes. Agora as consequências ficam no corpo, porque elas morrem, porque elas adoecem também. Então essa é a perspectiva. Então nós agora, como salvos, com os pecados cometidos, perdoados, nós sofremos doenças naturais. Por exemplo, alguém toma uma água gelada,
e sai no sol quente, ou chega do sol muito quente e toma uma água gelada, ele vai ficar com uma tosse, uma gripe, nós não podemos culpar o diabo por isso e dizer que são doenças do diabo, mas são doenças da natureza. Alguém que toma um resfriado, toma uma chuva por causa do frio, por causa do calor, por causa de uma série de outras coisas, são consequências naturais. Então as doenças têm também as suas causas naturais, mas todas provenientes do pecado original. A ação de Satanás, o inimigo, pode implementar doenças na vida da pessoa? Sim. A Bíblia mostra uma mulher que havia corcunda e Cristo expulsou o espírito maligno da vida dela, se endireitou. Então o inimigo ele pode trazer esse tipo de doença para a vida das pessoas. Agora, não acredito que na vida do cristão salvo fiel ele possa influenciar. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, a não ser com a permissão de Deus no caso de Jó. Mas o caso de Jó é algo específico, à parte. A gente não vê se repetindo todos os dias essa atitude de Deus dar liberalidade para o diabo tocar na vida das pessoas cristãs. Então nós temos que olhar com cuidado sobre esse detalhe das influências maléficas. Agora o diabo está aí, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Então, consequentemente, as doenças podem ser acreditadas, muitas delas, na conta dele. Segundo ponto, Deus tem poder para curar. Deus, ele cura as doenças. O Cristo, o apóstolo João diz que ele andou fazendo bem. Se fosse registrar tudo o que ele fez de milagres e maravilhas, na época não existiria livros para registrar os feitos de Cristo. Então Cristo, ele cura. Cristo, ele expulsa as doenças, expulsa o maligno, expulsa todo tipo de coisa para que as pessoas fiquem são. Então a cura é através da fé. Ou quando Paulo ele elenca em Coríntios o dom da fé, essa fé que está lá como dom, é o dom de curar. A fé de acreditar na cura. Ou quando ele coloca os dons de curar, coloca no plural, dons de curar. Existem vários tipos de dons, depende da doença, os dons estão ali para que essas doenças sejam repreendidas em nome de Cristo e a pessoa, pelo dom da fé, receba. Às vezes, o que está doente, ele não tem a fé que possa alcançar a cura. Mas quem está ministrando tem o dom da fé e imputa a cura através da sua própria fé na vida do indivíduo e ele recebe a cura. Ou às vezes quem está ministrando não possui o dom da fé, mas quem está ouvindo a palavra da cura é despertado o dom da fé de crer na cura e essa pessoa pode ser curada pela sua fé. Então é isso que é a operação da cura. Jesus Cristo não pôde fazer muitas coisas em Cafarnaum porque as pessoas não acreditavam, não tinham fé, então ele não fez muito. E é através da fé que a cura acontece. As curas, Deus quer curar, o dom está aí. E precisamos desenvolver o dom, ou buscar esses dons. A Bíblia nos aconselha a buscar com zelo os melhores dons. Tanto o dom da fé como o dom da cura para operar os milagres que Deus quer fazer. Ele mesmo disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Então, à medida que cremos, os sinais vão aparecendo conforme o mandamento de Cristo. A cura é para glorificar o nome de Cristo. Então, as pessoas que quando recebem uma cura, não é o pregador que deve ficar famoso, não é o pregador que deve ser procurado ou aumentado o seu cachê, mas a glorificação é para o nome de Cristo, a glória é para Cristo. As pessoas têm que se voltar para Cristo e não ir para a igreja em busca do pregador famoso. Às vezes, quando colocamos assim, vai vir fulano que ele tem um dom, é correto você ir em busca de alguém que tem um dom, mas não em torná-lo famoso, tirar foto, vou porque é fulano de tal. Nós vamos porque é Deus quem opera através do dom que ele tem. E a glória deve ser para Cristo, para Deus. Terceiro tópico, a cura divina em nossos dias. Ainda há cura divina em nossos dias. Cristo, ele cura. Ele quer curar as pessoas na atualidade. O cessacionismo diz que esses milagres ficaram para o passado. E hoje devemos buscar os médicos. Não, mas o médico também, a Bíblia diz isso, né? Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Cristo não desprezou a medicina. A inteligência para os médicos desenvolver uma cura através de remédio, através da medicina, é dada por Deus. É um dom natural, Deus quem disponibiliza isso para os seres humanos. E Deus deve ser glorificado através da cura da ação da medicina.
Nós não desprezamos a medicina. Há pessoas que jogam os remédios fora, há pessoas que desprezam a medicina, mas nós, se tivermos fé que Cristo cura, Ele vai curar. E se tivermos fé que através da medicina Deus possa usar as mãos do médico para nos curar, com certeza isto acontecerá, porque Ele é o soberano. O salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então está claro aí que tudo é por Ele e através dele. Até mesmo a ação da medicina Deus é quem conduz para o bem daqueles que Ele ama. Devemos orar pelos enfermos. Hoje em dia, precisamos voltar aos princípios do pentecostalismo evangélico brasileiro, que as pessoas pregavam: Jesus Cristo salva, cura, batiza e aí leva para o céu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo salva, cura, batiza e em breve voltará. E às vezes não esquecemos de convidar os irmãos, de motivar os irmãos, despertar a fé, pregar mensagens que despertem a fé deles para a cura, chamá-los para vir à frente, chamar os enfermos. A própria Bíblia ela adverte, né? Se houver algum enfermo, chama os presbíteros da igreja, imporão as mãos e os curarão. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Então, essa busca pelos presbíteros, pelos obreiros, pelas orações, pela imposição de mão, ela deve voltar. A igreja tem que ter essa perspectiva que Cristo ainda cura na atualidade. Não ficar somente nesse modernismo, conformismo que temos hoje, com as palavras de prosperidade, com mensagem que simplesmente massageiam o ego, mas falar das verdades bíblicas, falar do pecado, falar do arrependimento, falar do perdão, falar da cura divina. E Cristo, Ele cura as pessoas. Então nós precisamos despertar na atualidade para essa verdade. Cristo quer curar. O mundo hoje em dia cada vez está indo de mal a pior. Hoje já são as doenças psicossomáticas, doenças da alma. Sabemos que a mágoa, o rancor, o ódio, a amargura produz doenças no corpo, se não for tratado pelo perdão. Então também essa cura, a Bíblia tem a resposta para essa cura e quer curar as pessoas. Portanto, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito de Deus possa falar cada vez mais ao seu coração e que os nossos jovens estejam presentes em nossas salas aprendendo as verdades do Evangelho. Deus em Cristo te abençoe.